Olá pessoal, nesta aula de algoritmo e lógica de programação, eu vou mostrar para vocês uma outra representação que a gente pode fazer quando a gente desenvolve um algoritmo, que são os fluxogramas, que na verdade são um diagrama de blocos. Quando a gente entra numa empresa, muitas vezes está exposto ali um quadro onde tem a hierarquia, tá? Partindo do diretor, do gerente, do chefe de departamento, enfim, do departamento de vendas, funcionários, numa escola, por exemplo, onde quem é o diretor, os coordenadores, enfim. Então é uma representação gráfica, né, através de retângulos ou até de algumas figuras assim geométricas que nós vamos ver agora, que vocês vão conhecer também uma forma de representar como que funciona esse fluxo, né, do algoritmo. Então, como o algoritmo tem aquela questão do início e do fim, o fluxograma também, ele tem também o início e o fim, tá? Então, essa representação de retângulo logo no início aí arredondado, ele representa o início e o fim de um fluxograma. Para fazer a entrada de dados, é esse retângulo com o lado esquerdo um pouco inclinado, tá? Para baixo. E aqui, quando eu tenho essa nova figura geométrica, é a saída dos dados, ou seja, eu tenho o início e o fim, como o algoritmo já foi explicado em outras aulas. Eu tenho que entrar os dados para que seja feito o processamento. Eu tenho a saída dos dados. Bom, esse retângulo aqui é onde vai ser feito o processamento. Ou seja, eu entrei com os dados, foi feito o processamento e depois de feito o processamento é feita uma saída para que seja visualizado a informação que foi solicitada, que foi dada entrada. E essa aqui é a questão da condição, quer dizer, por exemplo, o aluno tirou média 5, ele está aprovado? Se sim, ele vai fazer alguma coisa, se não, vai fazer uma outra coisa, enfim. Então tem a decisão que vai ser tomada. Então essas são figuras geométricas, características, as básicas, né, para representar de forma gráfica um algoritmo, né, através do que chamamos de fluxograma ou diagrama de blocos. Aqui está representado, tá, o fluxograma da média de duas notas, que já foi feito o algoritmo em aulas passadas. Então, lá o início, lembrando que a figura geométrica do início e do fim é a mesma. Lá, a entrada de dados, nota 1, nota 2. O processamento, a média é atribuída a ela o quê? Ou seja, ela recebe o quê? A soma da nota 1 mais nota 2, dividido por 2. E depois a saída dos dados, é a média. Então isso aí é o que já foi falado no slide anterior, que são as figuras geométricas que representam o diagrama de blocos, também conhecido como fluxograma. E fim, onde a gente dá por encerrado esse pequeno exemplo de fluxograma. Uma outra coisa importante existem réguas, né? Inclusive tem uma de quando eu fiz o primeiro curso de informática, isso não representa, que você fazia os desenhos desse fluxograma no teu caderno, né? No caderno que a gente usava. Hoje existe, por exemplo, o Word tem uma série de figuras geométricas, o PowerPoint tem, o Excel tem, então hoje ficou muito mais fácil criar essas figuras no próprio aplicativo do computador. Bom, o próximo passo então agora é constante. Nós já vimos que variáveis, como o próprio nome diz, os dados podem variar, ou seja, podem mudar a qualquer instante ou uma escala de tempo X. Agora, constante, como o próprio nome diz, ela não pode ser alterado seu valor durante o fluxo de um programa. Se você tentar alterar, ele vai dar erro. Ele vai mostrar para você, essa constante não pode ser definida novamente. Ou seja, você já criou uma constante com o nome, por exemplo, de cidade, você vai colocar aquele novo que a constante cidade existe. Não pode ter duas constantes com o mesmo nome. Então, ele vai apresentar um erro, tá? Normalmente, uma linguagem de programação, ela faz essa mensagem, ela apresenta essa mensagem de erro indicando que essa constante não pode ser redefinida, ou seja, definida novamente.
Então, como eu coloquei aqui, ó, constante é basicamente como se fosse uma variável. Ela tem os tipos que a gente já conheceu, porém ela não vai modificar o seu valor. Ou seja, nós temos o π, né, o valor do π, 3,14, quebrado lá. Não pode, esse valor nunca vai ser alterado. Ou então, por exemplo, uma taxa de juros anual de 1%, foi definida uma constante que essa taxa durante um ano não pode ser alterada. Então, se passar ou ela não pode ser alterada nunca. Então, a constante ela não pode ser alterada de maneira alguma o valor que foi atribuído a ela. Por exemplo, o RG, o número do RG, um exemplo mais clássico que os juros, tá? O RG, o CPF, é um exemplo de uma constante, que eu não posso atribuir o meu CPF para uma variável chamada, uma constante chamada CPF, e depois eu falo que o CPF de novo é igual ao CPF, por exemplo, de outra pessoa. Então aí é como se fosse querer redefinir o valor, um novo valor para essa constante, né, que não pode. Claro que CPF e RG no cadastro tem que ser variável, porque vai ter vários cadastros, né? Mas só para mostrar aqui o exemplo de coisas que não podem ser alteradas, o CPF e o RG poderia ser uma delas. E também, como eu falei, você pode informar o tipo de dado dessa constante, ou seja, pode ser inteira, pode ser um texto, pode ser um valor de verdadeiro ou falso, um valor quebrado. A constante, então, é um valor que não pode ser alterado, e a variável, como o próprio nome já diz, já foi falado, é um valor que pode sofrer modificações durante o curso do programa que está sendo utilizado. Case sensitive. O que é case sensitive? Quando eu crio uma variável, por exemplo, eu criei uma variável, vou dar um exemplo aqui, ó. Coloquei lá, por exemplo, var nome aluno, literal, ou seja, a variável é texto. Aí eu vou lá para baixo, onde eu vou dar processamento aqui é o processamento do meu sistema, né? Vou colocar assim, ó, nome aluno igual, quer dizer, atribuído a ele o nome de, por exemplo, Maria das Graças. Coloquei aspas porque quando é texto tem que ser entre aspas. Vai dar um erro porque eu defini a variável nome aluno com A maiúsculo. E na hora de eu atribuir um valor para ela, eu coloquei o A minúsculo. Ele vai dar erro porque a maioria das linguagens, principalmente as linguagens de hoje, muitas linguagens são case sensitivas, ou seja, elas vão verificar. Maiúsculo e minúsculo, se for diferente, ela vai dar um erro. Vou informar que não existe esse item. Vai colocar, é quando a linguagem diferencia letras maiúsculas de minúsculas. Exemplos aqui, ó. Aluno com A maiúsculo, aluno tudo minúsculo, aluno tudo maiúsculo. Para nós, claro, quando você vai pronunciar, principalmente, todas iguais, mas para essa linguagem que eu coloquei aqui, ó, C#, Java, PHP, JavaScript, Android e outras mais, elas são verificado se caso você colocar de forma diferente a escrita, do que foi definido, né, maiúsculo e minúsculo, ele não vai reconhecer esse tipo de variável. Então essa é a diferença, né, entre linguagens que não são case sensitive e outras que são.